Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre regras para as aulas online. Quem pediu para que eu gravasse este vídeo foi a Thaís Oliveira. O professor que dá aulas online, ele pode ter um contrato de aulas. Mas como é um pouquinho difícil, às vezes, ter um contrato com os alunos que fazem aulas online, até porque nós temos alunos, às vezes, do mundo todo, de vários lugares do mundo, alunos de nacionalidades diferentes e de realidades diferentes também. Mas é necessário ter algumas regras para que o professor tenha mais segurança e o aluno também. Como para tudo na vida nós precisamos de regras, com as aulas online não é diferente. Geralmente eu mando algumas regrinhas por e-mail e peço que o aluno me retorne o e-mail dizendo que concorda com as regras. Se os alunos forem estrangeiros, é interessante que as regras estejam na língua do aluno. Então, se o aluno for estrangeiro, vocês fazem as regras no idioma deles. Embora eu sempre mande mensagens para os meus alunos no idioma que eles estão aprendendo, então, por exemplo, os meus alunos de francês, eu costumo mandar e-mails, mensagens no WhatsApp, sempre em francês. Mas eu acredito que as regras deveriam ser na língua do aluno para que não haja nenhuma complicação no futuro. Eu vou deixar aqui para vocês 5 regras que para mim são as regras mais importantes, mas isso não quer dizer que vocês não possam colocar outras regras também. Vocês vão pensar naquilo que é importante para vocês e em como vocês querem que as aulas funcionem para que vocês estipulem as suas próprias regras. A primeira regra que eu vou deixar aqui é com relação ao cancelamento das aulas. Alguns professores não permitem o cancelamento das aulas, outros sim. Eu tenho um certo limite para o cancelamento das aulas, normalmente com os alunos, pedindo para que eles, é claro, não cancelem as 4 aulas seguidas, mas se eles cancelarem uma aula, que eles avisem com antecedência. Na aula de reposição, se houver uma aula de reposição, eu também estipulo que a aula de reposição ela não poderá ser cancelada, mas vocês também podem optar pela reposição antecipada. Eu falo da reposição antecipada em um outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Uma regra importante é em relação aos atrasos. Então, se o aluno chega sempre atrasado e você fica a mais com ele, você vai atrasar todos os outros alunos, a sua vida, enfim, é uma coisa muito complicada. Então, é uma regra que eu acho bem interessante também. E é claro que sempre existem situações nas quais nós vamos fazer uma exceção, como quando você tem um problema técnico ou um aluno que nunca tem problemas, que nunca chega atrasado, de repente ele tem um problema técnico. Então não custa nada abrir uma exceção. Nós não podemos ser tão rígidos. Nós precisamos de regras, nós precisamos seguir as regras, mas eu acredito que ser muito rígido ao extremo e nunca abrir exceções é algo que não é muito interessante para o professor particular. Outra regra importante é no caso de desistência. Então, se o aluno desiste e ele pagou algumas aulas a mais, ele pagou 1 ou 2 ou 3 aulas e ele desiste do curso, eu acho interessante colocar uma regra para que você se proteja um pouco, para que você não seja obrigado a devolver a quantia que o aluno pagou, porque muitas vezes você já até preparou a aula. Já aconteceu isso comigo, de ter uma aula só, a aula estava preparada, o aluno não apareceu, ele teve um problema, depois ele desistiu, ele pediu a devolução do valor da aula. E eu devolvi porque eu não tinha as regras naquela época. Então eu acho isso muito complicado. O aluno,
ele pode fazer até o final daquele pacote, depois ele desiste, ou se ele desistir antes, ele acaba não recebendo aquele valor pago, principalmente se for o valor de uma ou duas aulas. Agora, fica difícil estipular uma regra assim se você tem muitas aulas. Se o aluno pagou um pacote de 6 meses, aí fica um pouco complicado. É por isso que eu prefiro receber sempre de 4 em 4 aulas. Eu prefiro dessa forma porque se o aluno paga muitas aulas, depois você tem que devolver, você se desestabiliza um pouco no seu orçamento, porque você já recebeu, já contou com aquilo e acabou não dando aquela aula, e fica difícil quando há um pacote muito grande, que fica difícil de não devolver, né? Até porque existem regras do consumidor e tudo mais, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É algo que você vai combinar com o seu aluno, mas é um assunto delicado, né? É um assunto delicado porque, dependendo de quantas aulas ele pagou, você terá que devolver. Mas se você tem uma aula só, e principalmente se essa aula, uma ou duas, e se essas aulas já foram preparadas, então se você tem as regras, é mais fácil que o aluno aceite que ou ele faz as aulas que já foram pagas, ou ele desiste e abre mão daquelas 2 aulas. E no caso do aluno também atrasar, porque às vezes acontece alguma coisa muito séria, ele pode avisar o professor também que ele vai se atrasar e você vai estipular a quantidade de tempo que você vai esperar por ele. Se você vai esperar até o final da aula, eu geralmente espero, porque como o aluno ele disse que vai atrasar, ele avisou que vai atrasar, e nós não vamos repor então a aula, então eu fico fazendo outra atividade no computador, preparando aulas, fazendo alguma outra coisa, e deixo tudo pronto. Quando o aluno chega, nós temos a aula, ainda que seja com um pouco de atraso, nós podemos ter 50% da aula e ele vai aproveitar aquele 50%, que é melhor do que perder a aula toda, e ele já avisou, então você não vai precisar repor o restante porque ele atrasou. Coloquem nos comentários as regras que vocês estipulam para os alunos ou as regras que vocês acham que são importantes, e nós podemos enriquecer a nossa tabelinha de regras com outras regras que podem ser interessantes também. Não esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!